aqui, vamos gravar a terceira parte da aula, né? A Júlia daqui a pouco está entrando. Então, olhando E sabe que tem outra coisa também. Quando a gente entra na faculdade, a gente... para que eu vou querer ver imagem? Para que eu vou querer ver imagem? E daí tu vai estudando um pouco de anatomia, vai estudando anatomia a faculdade inteira, e daí quando chega nesse momento, é tudo mais fácil de entender uma radiografia do que lá no início. Sim. Sim, né? Eu até comento isso, que eu acho que essa disciplina tinha que ficar mais para o final. Também acho. E aí tu já entendeu fisioterapia, tem uma noção, né? Tu já conhece anatomia, tu já estudou o sistema cardiorrespiratório. A fisiologia, né? Como funciona. Tudo. Exatamente. Aí tu começa a te familiarizar mais com a coisa. Quando tu pega lá do início, quando a gente olha aqui nessa imagem número 1, por exemplo, a gente tem um achado que é o marca-passo. Então, olha só, o paciente tem marca-passo, o paciente está sendo monitorizado. Eu observo ali que na imagem... aquilo é o marca-passos. Isso. Então, quando eu olhei a primeira vez, eu pensei assim, meu Deus, ele está com o mouse no bolso, ele está com o celular. Eu pensei que era uma barata. Pode ser também, né? Alguma coisa tá ali, né? Só que aí ele tem o marca-passo. E existem diferentes implantações de marca-passo. Né? Marca-passo que fica mais superior, marca-passo que fica mais inferior. Existe marca-passo externo, tá? Também. Então, isso eu tenho que analisar. Gente, olha só. Vocês estão vendo lá, ó, a escápula? Estão vendo aqui como é que ela está posicionada? Esse raio-x é um raio-x no leito. Aí eu olho lá na evolução, eu vejo que esse paciente, ele fez uma cirurgia cardíaca. Na imagem 1, eu não consigo ver muito bem, porque está muito radiopaco, está muito velado. Esse termo velado pode ser por dois motivos. Às vezes pode ter muito líquido nessa região, né? E aí tu me pergunta assim, tá, mas o coração não é para ter líquido? Sim, o coração tem que estar radiopaco, tem que estar branco. Mas quando esse líquido ele extravasa, né, tem um aumento... É com edema daí, prof. Exatamente, só que daí não é um edema do coração, tá, Nani? Aí o que acontece? Existe um extravasamento, porque o coração, ele também tem pele, ele tem pericárdio. Tá? E aí, entre eles, também tem líquido. Às vezes tem um aumento de líquido nessa região. Da mesma forma que o pulmão também tem pele, que são as pleuras. Às vezes tem aumento de produção de líquido ali. Tá? E aí vai desconfigurar a imagem. Mas beleza, para não te dar um nó na cuca, tá, Nani? Olha só. No primeiro dia, a Júlia assumiu o plantão, pegou esse paciente lá no PA, o paciente teve insuficiência respiratória, já entubaram direto o paciente, tá? Suspeita de Covid, não dá, é contraindicação VNI, entubamos direto, estava com insuficiência respiratória, beleza. No plantão 2, a Paty assumiu o plantão, deu pressão lá positiva, né? Ventilação mecânica invasiva, ela aprendeu com a professora Carol que o paciente está sedado, vou botar em modo controlado, beleza, botou lá modo controlado, deu um pouquinho mais de PIP, fez o peso ideal, viu qual era o mínimo e o máximo que ela poderia dar de pressão de suporte. Ela optou por fazer uma reexpansão, fez uma estratégia de recrutamento alveolar. Para quê? Para hiperdistender os alvéolos e conseguir visualizar mais, que o pulmão ali na imagem 1 está muito fechado, o pulmão no plantão da Júlia. A Júlia pegou o paciente exacerbado. Na troca de plantão, que a Júlia instituiu a pressão positiva através da ventilação mecânica invasiva. O que a Patrícia fez? Só simplesmente aumentou a estratégia, fez uma estratégia de expansão. No terceiro dia, olha que maravilha, a Nani já está pegando o paciente redondinho. Olha a diferença do primeiro dia para o terceiro. Olha a evolução. Sim. Então, a evolução do nosso trabalho se dá através da gasometria e também dá através da imagem radiológica. Ficou claro agora isso para todo mundo, né? Ficou. Vocês estão percebendo que eu já estou conseguindo visualizar um pouco mais ali a base, apesar de estar muito ruim ainda, mas eu já estou vendo mais. Eu já estou configurando um pouquinho mais esse espaço mediastino.
Na imagem 2 e na imagem 3, se eu chegar mais pertinho no meu monitor, eu vou perceber que esse paciente, ele tem esse aumento de líquido porque ele fez uma cirurgia cardíaca, gente. Olha só. Ali as suturas, ó. Vocês conseguem visualizar? Chega bem pertinho da tela, vocês vão perceber aqui que tem os fios, ó. Tem os grampos cirúrgicos. Então foi um paciente, Ai, achei! foi o paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, por isso que o mediastino está desconfigurado. Tá bom? Uhum. Agora fez mais sentido, né? Sim. Sim. O que vai acontecer? Essa imagem a gente viu aula Pode passada. colocar ali um pouquinho. Sim. Ali na terceira imagem, o pulmão, como tu falou, né, que ele tá bem escuro, né? Tá bem... É porque ele tá recebendo mais quantidade de ar devido à ventilação mecânica? Sim. Ele está mais escuro, ele ficou mais radiolúcido, mais radiotransparente. Por quê? Porque a Patrícia implementou mais suporte. Então, ele está hiperdistendendo, está aumentando a área. Tá bom? Tá. Uhum. Beleza. Gente, o que a gente vai ter de achado radiológico? Vocês lembram que eu mostrei isso aqui aula passada, esse paciente aqui, o seu João? O paciente, quando a gente vê um raio-x de tórax no leito, eu vou ver sonda, vou ver tubo, vou observar dreno de tórax, sonda vesical de demora, a monitorização, às vezes até o tubo, a traqueia do ventilador, né, o ramo inspiratório, o ramo expiratório pode aparecer, porque às vezes o raio-x a gente não sabe qual é o contexto que foi. Às vezes tem tantos fatores ali que estão limitando o paciente que o técnico coloca da melhor forma que dá e faz do jeito que dá. E aí a gente vai ter a visualização de achados radiológicos, tá bom? Aí pode ser o tubo, pode ser sonda, tudo bem? Sim. O que eu comentei aula passada, eu não sei se a Paty estava nesse momento da aula quando eu falei. Nani, remédios. tu viu o TAVI, viu o exame laboratorial, viu o raio-x. Chegou ali, tu vai olhar, poxa, Precedex tá ligado, Fentanil tá ligado, Propofol tá ligado, Midazolam tá ligado. Meu, esse cara vai dormir, esse cara tá sedado. Vou olhar lá o ventilador mecânico. O paciente está no modo controlado, legal. O que eu vou ver? As ondas. Vejo que tem sincronia, as ondas estão espaçadas. O paciente está respeitando ali. Como que eu sei que o paciente está respeitando? A Patrícia instituiu ali 14 ventilações por minuto. E aí eu olho lá no monitor, eu vejo, está 17, como está aparecendo ali, o paciente está entrando na ventilação. Significa o quê? Que o médico está diminuindo, apesar de estar tudo ligado, Nani, ele está diminuindo a dose. Então o paciente está começando a acordar. Por mais que ele esteja de olho fechado, o centro ventilatório dele, o bulbo, está começando a ficar ativo. Isso é bom, é sinal que o paciente... Igual tu falou, daí a gente vai perceber olhando o monitor que daí vai ter essa oscilação, essa briga na quantidade de inspiração que ele faz, Isso, né? às vezes, Nani, ali, ó, o paciente, ele tá ventilando mais. Ele tá fazendo o disparo do ventilador, ele tá puxando ar. Mas se eu for olhar as ondas ali, ele não tá brigando, tá? Eu percebo que ele tá entrando, mas as ondas estão teoricamente boas. Ele aumentou ali 3, 4 vezes, é o que a gente espera. Porque existe um conceito que é o despertar do paciente. Todo dia o paciente ele tem que despertar. A gente não pode deixar o paciente chumbado. No momento que o paciente entrou no tubo, é função do fisioterapeuta pensar no desmame da ventilação mecânica, tá? Porque entrar pelo cano é fácil. Na vida, entrar pelo cano, ó, é rapidinho. Agora, sair é difícil. A mesma coisa vale para UTI. Paciente para ser entubado é muito fácil. Bota o laringo, passou o tubo, ligou o ventilador, show. E agora, como é que eu tiro ele dali? É função nossa tirar o paciente. Por isso que eu tenho que ter essa noção. Porque as drogas, de uma maneira geral, gente, elas vão ter 3 funções no corpo do paciente. 1, analgesia, diminuir a dor. 2,
sedação. Então, além de fazer analgesia, o paciente vai ficar inconsciente. E aí existe graus, existem drogas que elas são bem rápidas e que a sedação ela é mais superficial, e existem drogas que a sedação ela é bem pesada. E o que acontece? Quando a gente está utilizando dessas drogas com o paciente, alguma dessas drogas tem uma ação muito grande em cima do centro respiratório, ou seja, o bulbo. Isso a gente pode dizer que anda bem em paralelo, né? Então, à medida que as drogas vão diminuindo, a gente vai voltando o paciente à respiração. Isso. Ele, né? Isso aí. Perfeito. Tu entendeu o raciocínio. O médico diminuiu a sedação, a depressão respiratória vai diminuir, o bulbo começa a funcionar, o paciente começa a entrar na ventilação. E aí é o momento em que você, Nani, vai ter que fazer o quê? Vai ter que trocar o modo ventilatório de controlado para assisto controlado. Porque no modo assisto controlado, quem inicia a inspiração é o paciente. O ventilador só vai complementar. Tudo bem? Existem aqui algumas palavras-chave que vocês vão escutar bastante na UTI. Sedação. Quando houve sedação, já sabe que está ligado a drogas. Paciente tem ansiedade ou agitação. Se o paciente está agitado, significa que ele está nervoso, tem aumento de frequência cardíaca, tem aumento de frequência respiratória. É o momento de eu tentar acalmar o paciente através da ventilação mecânica. Então, por isso que essa descompensação hemodinâmica, eu posso compensar ele através de um bom ajuste da ventilação mecânica, o famoso, calma, seu João, respira fundo, eu tô aqui com o senhor, eu sou a Nani, sou fisioterapeuta aqui do Caridade, está tudo bem. Calma, respira fundo. Tá me escutando? Ele vai olhar para ti e vai dizer, pisca aí, seu João, tá entendendo? Pisca 2 vezes. Ele vai dizer assim, ó, respira, calma. Beleza. Agora o paciente, ele agitou demais. Ele está em um quadro de delírio. Tu pergunta para o paciente, ele não consegue te responder de três perguntas ou de 3 comandos, ele te responde apenas um certo e 2 errado. O paciente está viajando ainda. O paciente ainda está despertando, o bulbo está voltando o centro respiratório, mas o cognitivo dele não está legal. Isso é muito comum também quando o paciente é extubado. O paciente, às vezes, pós-operatório, imediato, chegou na UTI ali, às vezes tu vai ter que botar uma VNI, ou às vezes só está botando oxigênio terapia, o paciente vai te xingar, vai te chamar de nanita, vai te falar um monte de coisa fora do contexto, porque ele está em delírio. Ou ele está num quadro de hipnose, ele está sedado. Porque um opioide, gente, é uma droga. Tem vários opioides aí que as pessoas utilizam de forma ilícita. Né? Tem muito médico drogado, tem muito fisioterapeuta drogado, tem muito enfermeiro drogado, porque a gente tem acesso a essas drogas todas aí. As pessoas vão se sedando, ou para dormir, ou porque tem muita ansiedade, né? A gente vive um momento de muito estresse. Né, prof? Oi? Porque é ridículo, porque se tu é da área da saúde e tu sabe os efeitos que essa droga traz para ti, e mesmo assim tu utilizar, é uma coisa meio que... É difícil, né? A gente saber o que leva, né, Nani? Mas o que tu tem que levar em consideração é o seguinte. O nosso cérebro, gente, ele é viciado em prazer. Tudo que libera endorfina, tudo que libera serotonina, tudo que nos dá uma descarga de adrenalina, o cérebro gosta. Então, por exemplo, às vezes a gente não entende por que uma pessoa gosta de fazer paraquedismo, por que uma pessoa gosta de pegar onda, por que uma pessoa gosta de fumar um cigarro, por que uma pessoa gosta de usar maconha, porque em algum grau tem liberação de adrenalina, tem liberação aí de hormônios do bem-estar, apesar de estar fazendo uma coisa ruim. Tá entendendo? O nosso cérebro, gente, quando está numa situação de estresse, antes da gente fazer uma escolha consciente, o nosso cérebro direciona o nosso centro de atenção. Existem estudos de neurociência que falam que de 1 milissegundo a 1 segundo, o nosso cérebro libera uma sinapse. Ou seja, tu tá no mercado com fome, tu sabe que é mais saudável comprar uma fruta do que tu comprar um assado, não é verdade?
Só que tu tá com tanta fome que teu cérebro já vai te direcionar para aquilo que tem uma demanda de energia, uma demanda calórica maior. Aí tu vai pegar um cheeseburger, tu vai pegar uma batata frita, tu vai pegar uma Coca-Cola gelada, em vez de pegar um suco e um Subway. Tá entendendo? É algo que também é químico. Foge do teu racional. Tu sabe o que é certo, mas às vezes, quimicamente, o teu cérebro ele tá te jogando para uma situação assim, tá bom? Mas beleza. Vamos aqui vou falar de forma rápida aqui, tá? Eu vou mandar esse material ali pro grupo, tá bom? Vou passar ele em PDF para ficar mais leve e aí eu mando ali para vocês. Então, olha só. A gente tem adenosina. Então, ele é um antiarrítmico. Então, toda vez que o paciente, lá no eletrocardiograma, ele tem uma oscilação, ele tem uma dificuldade de condução elétrica, o médico ele vai prescrever um antiarrítmico. O paciente, às vezes, teve uma arritmia, teve um aumento da frequência cardíaca, mas essa frequência cardíaca teve uma alteração elétrica nessa despolarização, o médico ele vai entrar com esse medicamento, o antiarrítmico. Às vezes, gente, quando o médico ele utiliza esse medicamento, todo medicamento ele tem um efeito colateral. Às vezes o paciente ele pode sentir desconforto, dor cardíaca, dor torácica, ele pode ter um rush cutâneo. O que é isso? É uma vermelhidão, é uma espécie de alergia, assim, né? Uma examboação, né? No sul a gente fala muito isso, né? O paciente está examboado, está vermelho, né? Então isso é um rush cutâneo, um rush facial, devido à medicação, tá? Outro anti-arrítmico, né? A amiodarona. Ele é um medicamento que se usa muito dentro da UTI, ele tem a mesma função. Qual é o efeito colateral? Às vezes, quando o médico ele utiliza esse medicamento, ele faz o quê? Ele leva esse paciente para uma taxa de homeostase. Só que, às vezes, o médico ele pode errar a mão e aí o paciente ele pode fazer uma bradicardia, a frequência cardíaca abaixo do normal. E aí o paciente ele vai ficar roxeado, tem diminuição da saturação. Então, todo medicamento ele tem um agonista e um antagonista. Tem aquele que joga o paciente para cima e tem aquele que joga o paciente para baixo, tá bom? Tem os trombolíticos, ou seja, aqueles pacientes que às vezes têm alguma alteração plaquetária, ou para mais ou para menos, né? Então, paciente que já tem um histórico já de trombose, paciente que às vezes faz uso de algumas medicações que geram a ação plaquetária, o médico ele tem que entrar com trombolítico para quê? Para afinar o sangue, para evitar aí esses quadros de trombo, para evitar um possível AVC, um edema de pulmão, sangue. Só que qual é o efeito colateral? Se esse paciente ele tem um sangramento, esse paciente ele pode morrer por um choque hipovolêmico, por exemplo. Se esse paciente ele faz uso de trombolítico e ele precisa fazer uma cirurgia de emergência, vai ter que ter todo um manejo farmacológico antes de levar ele para o bloco cirúrgico, senão o paciente pode morrer, tá? Atropina, né? Normalmente o paciente que ele chega lá no PA, a Júlia chegou ali, o paciente está caindo, está desaturando, não está ventilando. Ele está assim, ó, vendo que o paciente está indo para a morte. O médico vai jogar uma atropina ali para quê? Para aumentar a frequência cardíaca. Vai associar uma adrenalina e às vezes vai dar até um choque. Para quê? Para aumentar o débito cardíaco, melhorar a circulação periférica, né? E, consequentemente, isso vai produzir sudorese, calor, rubor, né? E algum desses pacientes pode ter oscilação, porque está recebendo muitas drogas ali, né? Então, pode ter uma palpitação. Reposição de eletrólitos, né? O bicarbonato de sódio. Às vezes, o paciente lá ele tem uma acidose, e a acidose ela é metabólica. Para vocês terem noção, quando a gente tem um distúrbio de pH, o nosso corpo ele demora aí 72 horas, aí, ou seja, 3 dias para tentar se reequilibrar, é bastante coisa. Então, o médico ele faz, às vezes, um flash, um volume de bicarbonato ou de potássio, justamente para tentar trazer esse paciente mais rápido para o estágio de homeostase. Então, isso aí demora horas ali. De 6 a 4 horas, ele consegue ajustar isso com as drogas.
a ventilação mecânica também é muito rápido. Se eu faço estratégias ventilatórias, em menos de 12 horas eu trago esse paciente para a normalidade. Por isso que o ventilador mecânico e as drogas são tão importantes na UTI, tá? Da mesma forma que a gente está trazendo o paciente de uma acidose para deixar o paciente mais neutro, se a gente não faz uma boa dosagem do bicarbonato, a gente pode jogar a curva para o lado direito, e aí ele pode entrar numa alcalose. Tá entendendo, Nani? Sim. Joia. Clopidogrel, né? É um antiagregante plaquetário, né? Então, normalmente aqueles pacientes, né, que pode ter aí uma aterosclerose, né? Ele tem uma função justamente isso, de inibir a formação, aí nesse caso é o oposto, né? E inibir a formação de plaquetas, né? Qual é o efeito colateral? É também se esse paciente ele é cometido por um trauma, ele tem algum sangramento, ou ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Então tem que observar bastante. Corticoides de uma maneira geral, né, gente? Tem a dexametasona, que ela é a mais famosa, né? Mas existe uma família muito grande aí de corticoides. O corticoide, gente, ele é um anti-inflamatório muito importante, que ele retira líquido intracelular, né? Ele acelera o processo metabólico. Só que ele tem um efeito colateral, porque ele tira o líquido de dentro da célula. Esse líquido vai para onde? Para o espaço intersticial. Entre uma célula e outra tem um espaço. Se eu jogo líquido para fora da célula, vai ter o principal efeito colateral, que é o quê? O edema. Edema. Retém líquido, né? Ainda mais porque parte desses eletrólitos vão estar ali. E o eletrólito mais importante nesse processo é o sódio, tá bom? Então, assim, asmático que trata, DPOC que trata, normalmente, ele tá inchado, ele tá edemaciado por conta, às vezes, do tratamento. Tanto que, de 10 anos para cá, principalmente nos últimos 5 anos, os corticoides, eles evoluíram muito. Tem menos redução de efeitos colaterais, mas mesmo assim ainda tem retenção de sódio, pode gerar aumento da pressão arterial e às vezes o indivíduo ele pode aumentar o peso, mas não é nem o peso de massa e nem o peso de gordura. Esse aumento de peso é líquido, tá? Diazepam, né? Ele é indicado para sedação, paciente com crise convulsiva, paciente ansioso, paciente que às vezes ele apresenta algum tipo de rigidez muscular, né? Aquele paciente Preciso desse. Bem descompensado, né? Toma o diazepam. O diazepam, ele age no sistema nervoso central. O que acontece com o diazepam? Esse diazepam que eu estou mostrando para vocês, ele é feito via endovenosa, tá? Mas a gente sabe que tem diazepam via oral. Tem pessoas que utilizam o diazepam, né? Porque tem dor, porque é ansioso, enfim. Só que o diazepam, ele é um medicamento muito perigoso, porque o diazepam, ele tem que ser utilizado como estratégia terapêutica, ou seja, tu vai utilizar naquele momento ou num pequeno período para tentar resolver uma situação. Se a pessoa acaba utilizando, fiquei ansioso porque está chegando agora aqui as contas, tem que pagar, vou tomar um diazepamzinho. Eu tenho que dar aula, vou tomar outro diazepamzinho. Minha esposa me deu um puxão de orelha, vou tomar um diazepam. Daqui a pouco eu tô dependente químico do diazepam. E o que vai acontecer? As pessoas que abusam, né, desse tipo de medicamento, dessa família de medicamentos, né, que são dos benzodiazepínicos, são pessoas que passam a ter amnésia, começam a ter uma memória volátil. Às vezes a pessoa assim, poxa, eu leio, estudo, não estou entendendo nada. É uma espécie Meu Deus, que eu tenho diazepam em mim já. Produz as minhas células, estão produzindo diazepam. Mas agora eu consegui entender por quê. Aí, ó, tá explicado? Então, se tu tá fazendo uso de alguma droga... Não tô, prof, tá? Já vem de nascença isso. Acho que deve ter uma glândula que deve estar produzindo esse diazepam aqui em mim. Entendi. Não. Agora nós vamos se ajustar, não te preocupa. Agora tu tá na UTI a gente ajusta tudo. Dobutamina, né? A dobuta é uma droga que é utilizada em larga escala também no hospital.
A indicação dela é a correção do desequilíbrio hemodinâmico, que a professora Carol estava falando. Então, às vezes, o paciente, ele tem, por exemplo, um coração fraco, Nani, aquele coração que está quase parando. O paciente precisa contrair, às vezes, assim, ó, para ter um volume de sangue, que a gente chama de débito cardíaco, que é o volume de sangue dentro da artéria, existe um cálculo que a gente chama de débito cardíaco, tá bom? Um paciente que é cardiopata, para ele poder fazer um bom volume, ele tem que fazer lá 112, 120 batimentos por minuto. Enquanto o Neymar estava fazendo 49 e a Júlia estava fazendo ali 58, 59. Isso, Júlia? No caso do paciente... Exatamente. Então, no caso do paciente que está na UTI, o médico vai dar dobutamina para aumentar a força de contração. E você, Nani, utilizando o ventilador mecânico, vai gerar compressão do espaço mediastino. Então, tu ainda vai ajudar mecanicamente o coração a funcionar. Tu tá entendendo agora? É usado em parada cardíaca? É usado também em parada cardíaca. O paciente parou, a dobutamina, a adrenalina, eles têm cálculos que os médicos eles utilizam, que eles chamam de flash. Então, toda vez que tu escuta, usa um flash disso. O que é o flash? Eu pensava que ia passar o deflash, a qualquer momento. O flash é o quê? É a droga via endovenosa, tá? Então, ele vai fazer um ciclo. Então, às vezes, numa parada cardíaca, o médico pode fazer 5, 3, 2, 7 flashes, né? Ele vai tentar de alguma forma, reanimar esse paciente, né? Dopamina, neurotransmissor, né? Então, a dopamina, muitas pessoas, às vezes, têm um desequilíbrio não só circulatório, mas até mesmo, assim, um desequilíbrio em relação ao sistema nervoso central por causa de neurotransmissores. Então, a dopamina ela é muito importante. Por isso, quando a gente faz exercício, a gente come um doce, a gente namora, a gente faz algo que nos dá prazer, a gente tem liberação de dopamina. E isso aumenta o fluxo cardíaco, tá? Algumas pessoas podem ter alguma alteração nesse neurotransmissor aí, né? E aí utiliza essa droga para poder ajustar isso, né? Entendeu, Nani? Agora por que os médicos usam? Tá? Então, a dopamina serve para isso. Mas assim, Nani, tu pode ter dopamina de graça. Tu pode fazer uma corrida, tu pode fazer uma caminhada, tu pode fazer exercício, tu pode fazer coisas que vão te gerar prazer, né? Ai, tem um monte de coisa, prof. Tem. Tô sempre cheia de dopamina também. Isso. Epinefrina, né? A gente tem a administração da epinefrina quando? No teu caso, Paty, que tu tá lá na emergência, paciente às vezes é um asmático, entrou num quadro de broncoespasmo severo e aí o paciente parou. Ou o paciente tem uma insuficiência respiratória. Nesse caso, é administrado epinefrina para prevenir a parada ou parou o paciente para reanimar. Para reanimar, tá? Então, às vezes, qual é o efeito colateral, né? Às vezes, se o médico ele pesa a mão na epinefrina, o que vai acontecer? Existe uma diminuição do débito urinário. E por que é ruim? Porque o paciente começa a reter muito líquido e aí isso altera a pressão do paciente, tá bom? Outro trombolítico lá que a gente falou. Então, pensou em trombolítico, o que a gente quer? A gente quer afinar o sangue, né? Então, aquele paciente que pode ter um edema pulmonar, como eu falei anteriormente, paciente que chocou, tem um infarto agudo do miocárdio, é um paciente que vai fazer algum tipo de trombolítico. Aí existe uma família bem variada, tá bom? A streptokinase também é um. Fenitoína. Fenitoína é muito utilizada dentro do hospital, é muito utilizada principalmente na UTI, na CTI, né? A indicação dela é para prevenir quadros de convulsão, de epilepsia. Então, ele age lá no córtex motor e ele inibe a propagação da crise. Porque o que acontece? Quando o paciente ele tem um quadro de convulsão, o paciente ele pode sofrer ataxia, ele pode ter alteração vascular, ele pode ter rompimento de vaso, ele pode ter até um AVC, tá? Sem contar que, às vezes, se ele entra num quadro de convulsão, ele pode ter um TCE, se ele está na ala, ele entrou no quadro de convulsão, caiu, bateu a cabeça. Então, assim,
uma das coisas que a gente tem que se preocupar é sempre em prevenir um quadro de convulsão, porque do quadro de convulsão pode surgir outros problemas indiretos, tá? Vou contar uma história rápida para vocês. A gente teve uma paciente há 1 ano atrás que internou com um broncoespasmo severo, não aderiu à VNI muito bem, foi entubada, pegou uma superbactéria, estubaram, tal, estava lá super bem, teve um outro quadro de asma, outro quadro de broncoespasmo, apresentou uma convulsão, caiu, bateu a cabeça, fez um TCS, transformou num paciente neurológico. Então, uma paciente que era cardiopneumo virou neurológico, por, às vezes, falta de monitorização, falta de organização. Então, isso também é nossa competência. Ah, mas eu não vou, como a Nani falou, para que eu preciso saber de droga? Eu não vou administrar droga. Mas se teu paciente não acorda, e tu sabe que ele está chapado, está na hora de dizer, doutora Maria Helena, a senhora esqueceu do despertar do paciente. Ela vai dizer, não, vamos desligar. Meninas da enfermagem, desliguem lá, tá entendendo? Da mesma forma que tu vai chegar no pronto atendimento, tu vê que o paciente tem uma arritmia, tu olha no monitor, tu vê que aquilo ali tá parecendo um disco arranhado. Opa, eu posso não saber ler um eletrocardiograma perfeitamente, mas eu tô percebendo que ele tá arrítmico. Eu posso não saber se é alteração na onda P, na onda Q, na onda S, tem problema. Mas eu identificar que o paciente não está bem, já é o pulo do gato, porque aí é papel do médico entrar, por exemplo, com uma lidocaína, entrar com um antiarrítmico, né? Mas é nosso papel, pelo menos, identificar o que está acontecendo com o paciente, tá? Aquele paciente, gente, que tem edema cerebral, tem aumento da pressão intracraniana, ou por um trauma, ou por um processo neurológico, né? O manitol, ele é muito importante, porque ele é um diurético osmótico, ou seja, ele vai diminuir a pressão intracraniana, ele vai diminuir o líquor, então, ele é muito importante nisso. A gente tem algum tipo de diurético osmótico que a gente pode utilizar no final de semana? Sim, o uísque, a cerveja, a cuba, a vodka, a caipirinha. Quando a gente bebe álcool, a gente retira líquido das células e aí a gente acorda com quadro de desidratação, com cefaleia, com náusea. Às vezes a gente até chama o Hugo, que é o vômito, né? Por conta aí do biritol, né? A cerveja, biritol. Tá? Então, o se usa. Midazolam, né? Eu penso nessas coisas. Adoro. O midazolam, o benzodiazepínico também, se utiliza muito no quadro do paciente com pique, pós-operatório, tem alteração, né, de pressão intracraniana. Ele também é um sedativo, então ele é um medicamento coringa, ele controla a pressão e ele cede o paciente, né? Qual é o problema? Que o midazolam a longo prazo gera dependência química e gera confusão mental para o paciente. Por isso que vocês veem lá aquelas bombas com tantas drogas, porque o médico ele vai escolhendo drogas em diferentes momentos. Todas elas são sedativas, mas cada uma tem uma função mais específica. Então ele vai tentando fazer um ajuste fino aí para não deixar o paciente ruim na hora de desmamar, tá bom? Então ele vai dar uma droga mais pesada, vai dar uma droga mais leve, vai dar uma droga bem superficial, daqui a pouco ele não vai dar droga nenhuma, o paciente agitou, ele já dá uma droga mais leve. Opa, o paciente não aceitou muito bem a droga mais leve, vamos para uma droga de média ação. O paciente virou Batman, vamos sedar o cara de novo. Tá entendendo como é que funciona o raciocínio? A gente vai ajustando os ventiladores. E nisso a gente vai ajustando. Quanto mais chumbado, paciente, volume controlado. Assisto controlado, o paciente tem uma sedação média. PS, pressão de suporte, o paciente está consciente. O paciente tem drive. Aí ele faz tudo sozinho, tá bom? Ficou mais claro agora? Sim. Tá, é que a professora Carol, ela é super cientista, né? Ela é super técnica. Ela é maravilhosa, mas assim... Mas aí eu tô dando o contraponto, que é o ensino para a vida, né? Então, eu tô usando exemplos assim mais simples. Uma teoria é uma coisa, uma prática, né, prof? Não, mas vai ter esse momento. É que eu estou falando mais básico para num terceiro, num quarto encontro a gente... O prof está sendo mais objetivo. Assim, exatamente. Como funciona. Exatamente, para depois a gente partir. Eu estou começando do básico para a gente ir ampliando a discussão. Gente,
todos os tipos de vasodilatadores, então, o próprio nome já diz, eu estou aumentando circulação. Então, paciente com angina de peito, ele tem dor no peito porque ele está infartando, está tendo uma diminuição de circulação ali. Então, os nitratos, eles servem para quê? Para abrir os vasos sanguíneos e aumentar ali a circulação. E com isso, o paciente, ele consegue evitar um infarto, ou já infartou, melhorar a circulação, não lesar ainda mais, né, o miocárdio, tá bom? Existe dentro dessa família outros medicamentos que vão fazer também a mesma coisa, vão fazer a vasodilatação arterial e venosa. Só que aí, no caso, existe outros nitratos à base de sódio que vão ser utilizados mais na urgência, na emergência, quando o paciente para, tá bom? Mas todas as famílias elas vão ter a mesma indicação, só que o médico ele vai escolher dependendo do momento, né, da terapêutica ali. Noradrenalina. A noradrenalina, ela é muito importante, gente. Por quê? Se o paciente, às vezes, ele está muito agitado, a médica vai ali, vai prescrever a noradrenalina para quê? Para diminuir um pouquinho a frequência cardíaca, diminuir a ansiedade. Então, isso melhora a circulação do paciente, tá bom? Se utiliza quando? Quando o paciente ele tem algum bloqueio, ou seja, tem um fechamento daquele ramo, o paciente ele chocou, teve um choque séptico, por exemplo, tinha algum vírus, uma bactéria, um fungo, o paciente parou, se dá esse medicamento associado com outros, né? Sulfato de magnésio, também é um eletrólito. Então, às vezes o paciente, ele pode ter uma alteração no ritmo cardíaco, né? Então, existe um termo que a gente fala, conversão do ritmo. O que é isso? Existe o estímulo químico e existe a ação mecânica. E isso está uma sincronia. Então, o sulfato de magnésio associado ao choque pode fazer o coração voltar a ter o ritmo cardíaco normal. Às vezes, tu vai fazer a escuta cardíaca, o coração parece uma escola de sangue. Tem que fazer tum-tac, tá, tum-tum-tum-tac, tum-tum-tum-tac, tum-tum-tum-tum-tum-tum. Daí, às vezes, para, tum-tac, tum-tac, tum-tum-tum. Parece um funk, parece uma coisa muito diferente. Então, os eletrólitos, às vezes, associados a choque, servem para gerar o ritmo cardíaco normal, tá? Tramadol, bem conhecido, se utiliza tanto intravenoso quanto em outras formas de administração, analgésico super potente, né? E A aula qual é vai o problema acabar. do tramadol, né, gente? Que ele age no sistema límbico, aonde mora o verdadeiro professor Jonathan, onde mora a verdadeira Nani, onde mora a verdadeira Júlia, porque o tramadol, ele tira a pessoa da casa, tá? Então, a pessoa usa o tramadol sem uma receita médica, sem um esquema, às vezes pode se complicar, tá? E qual é o grande problema disso? Que às vezes a pessoa ela usa um tramadol, usa algum tipo de anestésico, né? Um midazolam para dormir melhor e aí deprime o centro respiratório, morre por insuficiência respiratória. Michael Jackson, falei para vocês, né? Aula passada. Sim, Michael Jackson. Ele usava lá drogas que deprimiam o sistema ventilatório. O bulbo parava de funcionar. E aí, consequentemente, isso levou ele à morte, né? Propofol, né? Também faz uma sedação, tem a mesma função, né? O Propofol... A gente tem um minutinho, a gente volta depois de novo, né? Isso, que daí é a última para fechar a conta e passar a régua, né? Ele é um dos sedativos que a gente utiliza bastante na UTI e ele é um sedativo coringa, porque ele tem uma ação bem rápida e o paciente ele volta também de forma muito rápida do Propofol, tá? Tem o Precedex, que também é um sedativo. Ele pode ser utilizado com o paciente na UTI com e sem ventilação mecânica. O Precedex se utiliza muito, principalmente para fazer algum tipo de exame diagnóstico, né? O paciente vai fazer uma endoscopia, vai fazer, às vezes, um exame de imagem. Então, se administra o Precedex